Olá pessoal, meu nome é Aldemar Moreira. Vocês estão no canal Filosofia Materialista, onde eu falo sobre filosofia e outros assuntos. Quer dizer, esse canal pretende ser sobre filosofia e outros assuntos. Nesse vídeo eu vou falar sobre algo específico. Seria a linguagem simbólica dos sacerdotes. Também vou falar de linguística e mitopoesia, que é um tipo de aspecto próprio da literatura sacerdotal. É muito comum hoje se entender os mitos como algo puramente científico, que expresse algo objetivo. Mas, na realidade, os mitos nunca foram escritos para serem científicos, expressarem uma realidade objetiva. Não diretamente, mas sim, eles foram criados justamente para expressar uma linguagem poética que reflita o todo, mas que deixa oculta uma realidade. Isso foi plenamente consciente por parte dos sacerdotes quando elaboraram e forjaram toda a tradição. Essa tradição, ela só permaneceu no seio da sociedade porque é a visão da classe dominante. Nunca, por exemplo, Marx se proporia a esconder a realidade, por exemplo, das massas, mas a linguagem sacerdotal, a mitopoesia, ela foi propositalmente criada para ocultar uma dimensão objetiva, aonde a política, o poder é algo necessário, a dominação é algo necessário. Por isso que vemos, por exemplo, usarem a palavra céu, mas que não se identifica onde está o céu. Se é um lugar ou não lugar, ou seria um local depois da morte. Fato é que essa visão ou cosmovisão, ela foi criada propositalmente com um objetivo político. É isso que vamos ver nesse vídeo. Então vamos lá. A classe sacerdotal no passado era a nobreza intelectual. Essa classe deteve o poder intelectual durante muito tempo. Ela sempre foi conservadora e poderosa. Brahma, que é conhecido como a suprema sabedoria, na Índia antiga, era conhecido como o Criador e o dono de tudo. Esse poder intelectual pode ser percebido claramente hoje na sofisticação das línguas antigas, em comparação com as línguas modernas. A classe sacerdotal usa uma dupla linguagem sobre a sua cosmovisão, que é de origem indo-ariana, que é de origem indo-europeia. Se usa uma linguagem para o povo, para o populacho, para manter e proteger o poder contra as massas, ou mesmo para reiniciar todo o eterno retorno. A outra linguagem que os sacerdotes usam, isso entre os seus iguais, essa linguagem é direta e objetiva. O próprio Nietzsche, que segue essa tradição sacerdotal, escreveu tanto de forma objetiva, elaborando teses, quanto de forma simbólica, que é conhecido como tipologia. Para tomar um exemplo da linguagem simbólica sacerdotal, no livro de Gênesis, as águas não são águas. Se vocês entenderem o hebraico ramai como as águas, no sentido literal, de um líquido material, foram enganados.
por que o plural Ramai? No mito da criação, nunca se tratou da criação dos céus e da terra. Se trata, na realidade, da criação da sociedade civil e do Estado, da criação dos territórios do Principado e tudo o que pode surgir a partir daí. Essa linguagem simbólica existe e não é arbitrária. O próprio texto indica, e a tradição, que tenta ser autoexplicativa, também indica. Algumas pequenas pistas ou sinais indicam que não se trata da criação dos céus, nem da terra. Por exemplo, Bereshit, onde Rosh significa cabeça, principado, rei. Também em Gênesis 2:1 diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. A pista ou sinal está na palavra Tissavá, que significa exército, batalhão, tropa. No código de Manu, as águas são chamadas de Nara. As águas é a residência original de Nara, o que já é estranho. Primeira estranheza é as águas serem morada, residência. Segunda estranheza é as águas serem chamadas de Nara. Águas, exatamente no plural no sânscrito. Porém, não são águas literalmente aí, mas sim guerreiros, homens, pois, como diz, Nara é indicado às águas. Nara é um nome no sânscrito que indica homem, no sentido guerreiro e divino da coisa. A prova disso é o grego Anir, o persa Nar, que são cognatos do sânscrito Nara. O sumério toma exatamente o sentido de príncipe. O epíteto Narayan, de onde Ayan teria o significado de carro, caminho, tempo, duração, que é o cognato do grego aeon. Assim, Narayan seria algo como homem se propagando no tempo, ou morada dos homens divinos, ou imortalidade, ou a prole dos homens filhos de Nara, ou mais ainda, Nara andando sobre as águas. Também daí a expressão carro dos deuses. A ligação do nome Nara ariano com os semitas está no nome semita para rio, no mesmo sentido de Narayan, mencionado em inscrições como o Rio da Criação e também no livro de Gênesis. Nas inscrições do cilindro de Ciro, soldados indo para o campo de batalha, armados, são tomados justamente como as águas de um rio. Isso no mesmo sentido de Narayan. Inclusive, a palavra usada aí para rio é Naru. Isto é, os soldados são como as águas de Naru. Aí o acadiano Narun ou Naru é o cognato do sânscrito Nara. Naru, como as águas divinas, está relacionado com a ideia de dilúvio universal, como é mencionado claramente nas descrições do Rio da Criação. Os mitos sobre dilúvio contêm um padrão, porque são escritos que se apoiam numa primeira versão. Algumas versões têm momentos como citações diretas de um texto para outro. Assim, cai por terra toda a controvérsia de que se existiu um dilúvio universal ou não na Mesopotâmia. Cai também a suposição de que o firmamento seria uma espécie de domo e o mundo um plano.
Não existe nada referente a isso nos textos mitológicos. Aliás, no próprio livro de Gênesis, Shammai é o nome da hierarquia. A hierarquia é a sede da nobreza. Até hoje, estão tentando encontrar vestígios do suposto dilúvio universal que teria ocorrido no início de todos os mitos sobre dilúvio. Porém, pela literatura, seriam muitos onde supostas enchentes aconteceram em diversos lugares e momentos. Todas ou todos os relatos deveriam ser verdadeiros, porque são particulares e adaptados ao contexto. Porém, não. A resposta para a realidade factual do mito é bem simples. O texto não é literal e factual, mas sim a resposta está na própria estranheza, está dita no próprio texto e na realidade prática das nobrezas milenares. Onde a nobreza se estabeleceu, ela teve que lidar com os inimigos, isto é, as outras classes, a classe trabalhadora, os nativos. Usarei uma palavra grega aqui para mencionar os afitófones. O inimigo também são outras nobrezas. Por isso, no mito do dilúvio do Gênesis, os Adão são também exterminados. Adão é um distintivo de rei, é um nobre. O dilúvio é um mito sobre guerras civis e aniquilação da classe trabalhadora, aniquilação de cidades, aniquilação dos inimigos e da nobreza. Quando a classe trabalhadora aumenta o número e se revolta, o que é a razão principal da aniquilação, vista no livro de Gênesis, uma greve é percebida claramente na epopeia de Atrahasis. A nobreza aí são os próprios deuses. Com a dominação das classes baixas, efeitos colaterais como políticas de esterilização, morte no parto, doenças, sacrifícios começam a fazer parte da sociedade. Em alguns relatos sobre dilúvio na antiga Mesopotâmia, a aniquilação é consciente por parte da nobreza. Apesar de alguns deuses serem contra, no final todos concordam. Em momentos se diz que o dilúvio é uma arma. Seria a única solução para o grande problema, acabar com tudo, fazendo um reset total. Por exemplo, no livro de Gênesis, quando o abismo se rompe, abismo do hebraico Terrom, jorram-se as águas de baixo. Essa é uma metáfora para a sublevação civil, descontrole social. Por outro lado, vem a repressão do Estado, que age de forma violenta sobre a sociedade civil. A força do Estado age. É a metáfora das águas de cima, é o exército do Estado, que cai fazendo cessar de forma violenta toda a insurreição civil. Os soldados e batalhões que são descritos como nuvens, fumaças, muito presente na literatura acadiana sobre catástrofes e guerras. Também nos cantos do Rig Veda é descrito batalhões de marutis que caem das nuvens negras carregadas. O desenho dos marutis como guerreiros e deuses da guerra é bastante reciclado. Até nomes de deuses semitas como Baal e Bel são tomados de epítetos dos marutis e de Indra. Por exemplo, o sânscrito Bala, que significa poder, força, vigor. Nos mitos sobre o dilúvio existe uma grande guerra. Seria a luta final da grande serpente contra o reino divino. Deuses imortais lutam até a morte. O hebraico Mabu, que significa dilúvio, tem como cognato no acadiano Babalu, que significa também dilúvio. Esse é claramente percebido no mito sobre dilúvio
na antiga Mesopotâmia, junto com destruição, Abatu. No clássico Enuma Elish, Ababu é a arma mais poderosa de Marduk. É um raio como o Vajra de Indra. Nesse sentido, o hebraico Abaddon, mencionado no livro de Apocalipse, significa também dilúvio, pois Abaddon no hebraico é cognato do acadiano Abatu, significa exatamente destruição. Isso indica que o livro de Apocalipse também é um tipo de dilúvio, e o dilúvio do mito do Gênesis e outras histórias são um tipo de apocalipse. No final de toda a matança, a nobreza se salva do dilúvio, junto dos seus animais. Animais que, fora da linguagem sacerdotal, não são animais propriamente, mas sim pessoas rebaixadas a animais. Funcionários, escravos, soldados do império. Os animais salvos não são animais, pois o hebraico Bohemoth significa gado. Seria mais uma metáfora, no caso aí, para pessoas criadas pelo Estado. Daí o mito do monstro Bohemoth parecer bastante estranho e enigmático. O que é bastante comum na literatura sacerdotal são os guerreiros serem tomados como touros e a sociedade ser tomada como um grande zoológico. Por isso não se engane dos Adão estarem sozinhos no Jardim do Éden. Estão rodeados de animais, estão rodeados de Bohemoth, animais falantes, isto é, pessoas das castas inferiores e a grande massa humana, as águas e animais aquáticos. Depois de todo o dilúvio universal, a nobreza será a nova dona do mundo. Foi assim nos últimos 10 ou mais de 10.000 anos. É o eterno retorno definido por Nietzsche e que já existia no mundo antigo, nas visões cosmológicas do antigo Oriente Próximo e do Oriente Distante. Todo dilúvio ou aniquilação total é seguido de um reino de 1000 anos, junto com um Manu, ou um Adão, ou um Noé, ou um Zilzudra, ou um Jesus, ou um Zaratustra, que geralmente vive perto dos 1000 anos. É nesse sentido que Nietzsche propõe o Rashi Zaratustra de 1000 anos. O sentido de as águas não serem águas na cosmovisão sacerdotal percorre desde os clássicos arianos, como o Código de Manu, os Vedas, onde o domínio celestial é o domínio das águas e de onde se criam as nuvens e de onde vêm as chuvas aniquiladoras e o fogo. Nos clássicos dos épicos Atrahasis, Epopeia de Gilgamesh, no livro de Gênesis, também no cristianismo, onde Jesus, o Messias romano, anda sobre as águas e sobre as nuvens, isto é, anda sobre uma multidão de homens e o exército. Jesus transforma a água em vinho, que é uma metáfora sobre o rito sacerdotal de iniciação em transformar homens em guerreiros, guerreiros intoxicados. No livro de Apocalipse é dito que as águas se tornam sangue. Aí é claramente uma menção a massacre, sem contar na abertura do mar feita por Moisés, também da praga do rio se tornar sangue. Também no Zaratustra de Nietzsche, que menciona as águas, o grande mar, animais da Arca de Noé. A própria superação do niilismo de Nietzsche é uma elevação acima das águas, isto é, acima dos homens, seguindo a premissa semântica de que as águas são homens, nações inteiras, como é claramente dito no livro de Apocalipse.
Assim, o mito do dilúvio universal nunca foi sobre as águas descerem do céu. Primeiro que isso é absurdo. Reduzindo isso ao absurdo, se fosse isso o caso, se consideraria a classe sacerdotal completamente biruta. Mas isso não ocorre. São os sacerdotes que são espertos e passam a perna em quem acredita realmente que peixes falam. O sacerdote também é um poeta. Por exemplo, no mito do dilúvio indo-ariano, apesar de já existir todo o domínio das águas no céu, onde são criadas as nuvens, com chuvas e raios aniquiladores dos mortais, tudo sob o domínio de Indra e dos Marutis. É uma entidade divina, um peixe falante que avisa Manu sobre o dilúvio. Esse peixe tem o epíteto Narayan. No mito, o peixe jamais sobrevive fora das águas, indicando sua dependência divina das águas. Isto é, as criaturas só vivem no seu domínio até nas épocas de calamidade, assim como os mortais jamais sobreviveriam dentro das águas divinas. Os peixes jamais podem viver nas águas do domínio dos mortais. O mito indo-ariano do dilúvio e do peixe tem ligação total com os mitos acadianos, babilônicos e sumérios. No livro de Gênesis, antes de construírem a Torre de Babel, diz que, chegando na Suméria, eles vieram do Oriente. O deus Enki aparece como fundador da Suméria. Enki é um deus da água doce, é aquático, semelhante ao deus ariano Agni, que nasceu também das águas. As águas puras estão reunidas ao redor de Agni, assim como também de Enki. A própria árvore do Gênesis, a árvore do conhecimento, seria uma clara referência a Agni, como também a Enki, ou ao acadiano Ea, que muitas vezes são chamados ou são relacionados às árvores. São deuses do conhecimento. Trouxeram a civilização. Ambos nasceram das águas. São eles que estão por trás do mito do pecado original na cosmovisão semita e do roubo do fogo dos deuses, feito por Prometeu no mito grego. Na Índia antiga, o fogo, que é um símbolo da inteligência, era a propriedade dos deuses e sacerdotes. Também o mito indiano de Matsya sobre o dilúvio. Matsya é também o nome de um rei mitológico, nome também de um reino ariano e um antigo povo ariano, que fora extinto nas guerras civis, descrito, por exemplo, no Mahabharata. Talvez esse povo ariano teria inventado essa cosmovisão aquática que aparece no livro de Gênesis e em toda a mitologia semita. Matsya significa peixe em sânscrito. Em relação aos outros mitos sobre o dilúvio, o peixe descreve tudo, sobre tudo. O que é o dilúvio, o propósito, como seguir depois, o que está por trás do dilúvio. É uma história completa. O peixe ariano tem relação com Enki e a cultura semita, pois Enki é desenhado como um híbrido de peixe-deus, jorrando água e peixe do seu corpo anfíbio. O peixe que aparece a Vaivasvata Manu no mito do dilúvio indo-ariano representa também um ideal de uma nobreza que no passado fora gloriosa, mas que no presente, quando aparece a Vaivasvata Manu, é decadente. Nos mitos antigos sobre criação, a ordem era pensada como toda constituída por água. Os deuses e o deus principal emergia das águas. No momento, apenas existem as águas do oceano. É o grande abismo. É Tehom no hebraico. É Tiamat no acadiano.
é Tama no sânscrito. Essas águas permaneciam na completa escuridão. Seria o niilismo absoluto, é niilismo total, no exato sentido que Nietzsche usa. Nietzsche, que é o filósofo da raça ariana, é o nada existente. Na cosmovisão antiga indo-ariana, a entidade que já existe nas águas, permanecendo adormecida, de repente acorda. Ela é Swayambhur Bhagavan Avyakto. Esse palavrão em sânscrito significa mais ou menos divindade autogerada e manifesta. Do existente que está encoberto com o véu de Maya, a entidade emerge a partir do nada, isto é, a partir das águas. Ela é masculina, tem viril, a entidade é fogo, é Agni no sânscrito. Primeiro ela libera as águas do seu próprio corpo, depois ela se une com as águas do oceano, injetando sêmen nas águas. Das águas germinadas origina um ovo dourado. Um ano inteiro é quando Brahma, o Purusha libertado do ser e do não ser, é chocado no ovo dourado. O Purusha sacrificado, assim como Adão, é também o equivalente ao Dionísio de Nietzsche, que é dividido em dois, masculino e feminino, Nara e Nari, Ishi e Isha. Do sacrifício de Purusha pelos deuses da ação, isto é, pelos devas do karma, criam-se todo o complexo do sistema de castas, céu e terra. A cabeça de Purusha é o céu e a casta dos Brahma, enquanto que os pés de Purusha são a terra e a casta dos trabalhadores. Adão cai profundamente no sono, enquanto o panteão dos Elohim o divide em dois. Aliás, a palavra para sono no acadiano é suto, cognato do sânscrito sutta, no mesmo sentido que Nietzsche usa nos polos sonho e a embriaguez. Embriaguez, que no sânscrito é mada. Mada significa intoxicação, que seria um estado de êxtase dos devas, dos marutis, para fazerem a guerra e agirem. O lado feminino extraído de Adão é um símbolo da criação das castas ou das classes servis. Purusha é a massa humana, é o campo da sociedade e dos homens engendrados sob o domínio dos sacerdotes. As águas onde mora a entidade são chamadas tanto no sânscrito como no acadiano de Apsu. No sumério é Abzu. A terra surge das águas por meio dos deuses, porque terra significa território. No momento em que só existe o grande oceano, é o abismo reinando. Nem céu e terra existem. É o momento da massa humana sem forma. É claro que a nobreza só enxerga o seu interesse. Ela vê, por exemplo, os povos anteriores ao seu domínio como mero niilismo. Seria um grande oceano, sem forma alguma. O mundo para ela só começa a existir depois que ela se reconhece como a única proprietária do mundo, a única proprietária das coisas. Percebam que essa visão, que pode ser percebida em qualquer metafísico, inclusive no próprio Nietzsche, é claramente idealista, é antimaterialista. O panteão dos Elohim, depois de criar, dá a impressão que desaparece, pois o que ocorre é que cessou a criação.
Os deuses adormecem ou morrem. Isso até quando acordarem novamente ou ressuscitarem novamente. O que está por trás desse mito é uma influência indo-ariana. Os Elohim semita é o equivalente aos devas arianos. Os hebreus foram influenciados por meio dos babilônios, sumérios e caldeus. A influência mindoariana já aparece claramente, por exemplo, no mito de Enuma-Elish. No momento em que as águas de cima e as águas de baixo estão separadas, é o momento da existência dos céus e da terra. São os homens de cima e os homens de baixo coexistindo numa ordem social estratificada. São as castas sociais. No momento em que as águas inferiores e superiores se unem, é a mistura e caos total. É o dilúvio. Até haver novamente a separação das águas. Aliás, como exatamente é dito no livro de Enoque, onde dois monstros lutam até a morte. A separação das águas só pode ocorrer por intervenção dos deuses e pela morte e dominação das águas inferiores. Também os ditos povos do mar, que são muito famosos, que no mundo antigo teriam dominado depois do colapso da Idade do Bronze, não é exatamente no sentido de mar que é indicado a tais povos, mas sim no sentido cosmológico do termo, onde o mar se refere à grande extensão da civilização fora dos principados. Isso quer dizer que no dilúvio universal não é exatamente toda a humanidade quem acaba, mas sim os principados que se rebentam. As massas continuam a existir sem chefes, reis, guias. Os protagonistas do dilúvio são os nobres. Os sobreviventes são os sacerdotes, suas famílias e funcionários. Os sábios que têm o conhecimento herdado para reiniciar e fundar principados novamente.